Tá online, só um minutinho. Certo? Boa noite. Como vai, senhor? Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Tudo certo? Deu certo? Maravilha, tudo na paz, tudo tranquilo. Que legal, cara. Prazer estar com você por aqui. Prazer para mim, bem feliz e honrado. Primeiro, deixa eu explicar, né? Eu sempre começo explicando, né, que isso aqui é um podcast raiz, né? Porque hoje Certo. você vê os podcasts por aí, aquelas mesas, microfone, sei lá do quê, Sim, 50 mil câmeras. Eu estou aqui com o meu iPhone aqui, porque eu acho que o objetivo, não desmerecendo os outros, claro, é porque eu não tenho cacife para tanto, mas eu acho que o objetivo é o papo, né? claro. O objetivo é tentar tirar da autoridade, no caso você hoje, algumas, Imagina. algumas informações, né? E eu também tenho procurado, né, Dados, conversei com você, não quero aqui só falar para você da parte técnica, etc. Eu quero entender um pouquinho, né? Aham. Da onde que você saiu, cara? Da onde que você saiu e como é que você chegou aí, tá? Então eu vou picar aqui as perguntas, tá? Porque senão eu Tá. quero ir por partes, porque eu quero entender bem. Primeiro, não sei se pode contar quantos anos você tem com essa carinha aí de 20 anos? Pode, 20 anos de prótese. 20 anos mesmo de prótese. Não, tem 20 anos de prova. 39, né? Cara, você é uma 39 anos. criança, cara. Você é uma criança. Da onde você nasceu? Eu nasci em Curitiba. Curitiba mesmo, Curitibano. Nasci em E da onde, Curitiba, da onde cresci surgiu em a ideia Curitiba. de fazer prótese? Em Curitiba Eu, mesmo? em Curitiba, eu conheci a prótese através do. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu tinha 14 anos de idade, comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai fabrica embalagens de papelão, Olha essas caixinhas, só. todo tipo de Aham. caixa. E essas, eu conheci a prótese através de fazer entrega de caixa nos laboratórios. A gente fazia Legal. muito caixa, tanto caixa para laboratório, essa que transporta os modelos, quanto as caixas, aquelas caixas com divisórias que fazia para radiologia, para o dentista Tem guardar. A gente falava que era modelos. caixinha de dentista, os modelos, documentação. Então eu ia fazer entrega e aí eu gostava daquele cheirinho do laboratório e os caras compravam bastante. Eu ficava curioso, né? O que que eles fazem lá atrás? Nunca dava para ver muito bem como Algum que era o laboratório laboratório. em questão, assim, que você possa citar? Que você lembra? Todos, né? Que você vendia para todos. Eu vendia, dos que eu ia em Curitiba visitar eram laboratórios até pequenos, não muito Certo. conhecidos. Eu lembro Aham. do Precision, Dentículo, Laboratório Modelo, que foi o primeiro laboratório onde eu trabalhei. Tive a oportunidade de trabalhar com o Ilídio, que é um laboratório antigo de Curitiba. E eu, do lado da loja do meu pai, tinha uma escola de prótese dentária, de um cara que talvez você já conheça, tenha escutado falar, é um cara que ele era um protético prático e ele que criou o primeiro curso de prótese dentária que tinha na Universidade Federal, era a mesma grade depois da Universidade Federal, ele tinha no Colégio Estadual do Paraná, era o Melo, e ele tinha uma escola chamada Ceprotec. E aí ele ia sempre lá e ficava, eu era novinho, ele ficava lá falando pro meu pai que eu tinha que, tem que a hora que ele terminar a escola, tem que matricular ele aqui, para ele aprender essa profissão, e falava o quanto que era boa a profissão, eu tenho que deixar essa oportunidade para alguém, meu conhecimento, eu tenho que transmitir para alguém. E aí, um dia eu recebi um folderzinho lá, estava terminando já o terceiro ano do colégio e eu recebi um folder, rapaz, e aí naquele folder estava escrito assim: curso técnico de prótese dentária, 80% prático e 20% de teórico. Que ano Porra, isso? que beleza! Isso foi em 2002, 2003, por aí. Certo. E ele falou 80% prático e 20% de teórico. Eu falei, que legal, não precisa nem estudar muito. Vai nessa, né? Eu E falei, teu pai acho que eu... aceitou. Não queria que você fizesse sei lá, Não, entrasse na não, universidade, né? não, tá tranquilo. Ele me deixou, achava livre. Na verdade, mesmo meu pai queria que eu ficasse trabalhando com ele Aham. no negócio dele, né? Que eu ajudava ele. Eu comecei
muito cedo, eu nem tinha alguém para cuidar do negócio. E aí eu comecei nessa escola, estudei ali 6 meses, depois eu não estava muito satisfeito com algumas coisas ali, acabei procurando outra escola. Foram junto comigo meia dúzia de colegas, eu sempre arrasto muitas pessoas, assim, sabe, para as coisas, e indico uma coisa ou outra, e aí fomos em 6 para esse outro colégio, inclusive na minha turma foi uma turma muito boa, tem vários colegas aí que são conhecidos hoje, e eu comecei a estudar ali no Center Park. E aí me formei, tive a primeira oportunidade de trabalhar no laboratório modelo, como eu disse, com ilídio. Foi um começo muito legal também, muito bacana, mas era para fazer modelos, né? Era para fazer gesso ali no setor, e ninguém na minha turma queria fazer modelos. Essa vaga lá estava disponível ali fazia tempo. E as pessoas diziam, poxa, eu não consigo oportunidade, porque só querem alguém que já tem experiência, e eu não, mas ninguém dá oportunidade, como que a gente vai ter experiência? Ficava. Aí eu falava, pô, mas lá naquele laboratório lá tem uma vaga lá, é para fazer modelo. Não, mas lá é para fazer gesso, eu não quero fazer gesso. Ninguém queria gesso, né? Ninguém queria saber de fazer gesso. Eles queriam fazer cerâmica, ou queriam fazer escultura, qualquer coisa que não fosse gesso. O pessoal da minha época brinca, né, que o cara que fazia gesso no laboratório, ele tinha recém sido promovido, era o cara que fazia faxina, né? Agora é isso mesmo. Sem desmerecer o faxineiro, óbvio. Mas agora você vai fazer gesso, né? Não tinha uma formação, né? É isso mesmo. E você é um dos grandes responsáveis por essa mudança. Então, ou era o motoboy, ou era o cara que fazia faxina, ou era alguém que ficava ali olhando. Então, e assim, e isso, donos de grandes laboratórios hoje começaram dessa maneira, né? Sempre foi desse jeito. Então, meus colegas não queriam trabalhar no gesso. E eu pensava, poxa, mas se eu quero ser um técnico, se eu quero ser um protético, eu prefiro estar dentro de um laboratório, ainda que ali, fazendo os modelos, do que estar aqui atrás de um balcão, vendendo caixinha na loja do meu pai. Por que é uma porta de entrada? E, na verdade, vários amigos foram lá, mas não passavam no teste. Era um laboratório, uma produção insana, assim, muito forte. Era uma pessoa só no modelo, no gesso, e não passavam. E ou eles não gostavam, ou o laboratório não gostava, e algo assim. Foram alguns amigos. Até que quando eu fui, na primeira semana, fui aprovado. Foram me perguntar, você tem alguma experiência? Não. Aqui é meio complicado, porque a gente tem que ter, não pode errar, a gente trabalha muito com implante. Eu falei, não, mas eu aprendo, é só me ensinar que eu aprendo rápido. Eu ainda falei assim, eu aprendo rápido. Vai nessa, né? Ela deu uma risadinha assim, e aí foi, e não é que eu passei no teste, e eu sempre falo para as pessoas, eu já falei isso em outras entrevistas, assim, eu não tinha nada de extraordinário, de especial, de habilidade e tal com os modelos. Minha vida ficou só nisso, né? Focada principalmente nos modelos. Não só nisso, mas foi onde eu mais desenvolvi. E aí, o que eu digo que eu tinha diferente é que eu não desistia. Eu me dedicava muito. Eu tive uma dedicação além do normal. Eu descobri que eu era meio vizinho do dono do laboratório, e é aquele cara protético raiz das antigas que, olha, então ele chegava não tinha sábado, domingo, não tinha... Não, ele me dava um vale transporte, e aí eu, para economizar, não estava fazendo nada errado, mas ele me pagava o vale transporte igual. E eu, de manhã, 7 horas da manhã, já estava lá. Curitiba é frio, né? Já estava na frente da casa dele ali, esperando para pegar carona. E eu ia de carona com ele para o laboratório. E ele, na hora de ir embora, todo mundo ia embora e ele ficava sozinho, e eu pegava e ficava com ele. Primeiro porque eu não dava conta de fazer tudo que tinha de fazer dos modelos, era muito trabalho. E depois porque eu queria aproveitar a carona. Então eu ficava com ele até lá 11 horas, 10 horas, meia-noite, dependendo do dia. Ele dava sempre uma saidinha ali pelas 6 horas, ia fazer encontrava algum amigo e tal. Daqui a pouco ele voltava e eu não saía, né? Continuava ali até lá. E foi assim que eu comecei, fui aprovado, mas em pouco tempo eu recebi a oportunidade para trabalhar com o Murilo Calgado. Tá, mas quanto tempo durou daí, desse laboratório, você chegar no... Porque chegar no Murilo já é um salto. Não, foi rápido, foi muito rápido. Foi meses, bem curtinho, assim, dias. Foi bem no começo. Então, e como é que o Murilo chegou em você? Ou você chegou no Murilo? O Murilo foi assim, eu não sabia quem era Murilo. Eu acho que isso é até uma coisa legal de se falar. O foco não é bem esse daí aqui, mas é uma coisa legal de se falar por questão de postura, conduta, que eu falo muito para jovens, especialmente.
eu estava trabalhando lá no ILID, no laboratório modelo, e ele estava feliz comigo, porque até então fazia 13 anos que a menina do gesso estava no gesso, não saía porque não achava alguém para substituir. Ela já tinha saído, voltado, e aí ele estava feliz, porque eu estava desenvolvendo bem. E a gente fazia modelos muito simples, tal, mas era a produção. E eu, no meu curso de prótese, eu estava terminando ainda, não tinha nem passado a formatura, eu estudava junto com o Iverson, que é um colega que hoje tem laboratório em Curitiba, e o Iverson estava fazendo estágio no laboratório do Bito, no laboratório Calgaro, né? E o Murilo nessa época tinha 24 anos, 25 anos de idade, e ele estava montando o seu próprio laboratório. Ele falou, olha, quando eu montar o meu estúdio, eu vou ter que levar alguém. Eu vou levar o Iverson, que é o estagiário aqui, que está fazendo estágio. Ele vai aprender a fazer os modelos durante 3 meses no laboratório Calgary. Quando eu sair, ele vai comigo. E o Iverson foi, mas o Murilo choveu o trabalho rapidão, né? Aham. Você Imagino. mandava trabalho pra gente lá, né? Eu Aham. lembro que a gente fazia alguns trabalhos, depois ainda, continuou com o Alexandre e tal. E aí, o que que O Alexandre acontece? já estava lá? Não, bem Não. antes do Alexandre. Aham. O Alexandre chegou em 2007, em julho de 2007. É. Então, quando o Iverson começou com o Murilo, rapidinho o volume de trabalho estava tão grande, o Iverson já não dava conta de fazer os modelos e ele estava Entendi. fazendo os enceramentos e os provisórios também. E ele falou: preciso de alguém. O Murilo falou: ô Iverson, acha alguém lá na tua escola. E aí o Iverson observava a minha postura, minha conduta na sala de aula, que eu sempre estava ajudando as pessoas, eu nunca ia para o bar, porque tinha um bar lá embaixo da escola. E a galera, nossa, eu tava lá o tempo, eu nunca ia lá ficar bebendo com a galera, ficava estudando, sempre fui muito dedicado. E aí ele falou, eu tenho a pessoa certa. E ele me ligou, Darlos, olha, eu tenho um presente de ouro para você. Tenho uma oportunidade para trabalhar com o Murilo e tal. Nem sabia quem era Murilo, não tinha ideia do que era, do qual era a oportunidade. Eu falei, não, mas é porque eu já pediram meus documentos aqui, vão me registrar. E quanto que ele vai pagar? Não, ele não vai pagar. Durante os primeiros meses, você tem que provar que você merece, né? Vai ser ele te dá uma ajuda de custo que deve, não sei, R$ 200, algo assim, que era para o transporte, para você ir para alimentação, almoçar ali, para, né? E aí eu, não sei, né? Aqui eles já estão me pagando R$ 400. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, assim. Nossa, eu estava recebendo todo mês aquilo ali. Primeira vez que eu peguei, porque quando eu trabalhava com meu pai não tinha salário, né? Era só, trabalhava, família, tal, ajudava, precisava comprar alguma coisa, ia lá, comprava. E, nossa, para mim, quando eu peguei o primeiro 400 de salário, caramba, quanto dinheiro! $400, quer dizer que no mês que vem eu vou ter 800. Que legal. Porque eu não tinha que nem... Não tinha noção. Eu morava com meus pais e tal. Uhum. Então, hoje você pega o dinheiro e não sabe o que paga primeiro, né? Eu era pronto. Só boleto. Então, foi desse jeito. E aí, o Iverson falou, Darlos, por favor, venha e faça uma entrevista com ele, pelo menos para você. Quando eu cheguei no laboratório, que eu vi aquilo, nem parecia laboratório, né? Lindo, limpo, já cheiroso. Era outro nível, né? Brilhando. Outro nível, totalmente diferente. E o Murilo sempre foi um cara que comunica muito bem, né? Então ele me chamou para conversar na salinha dele, eu fiquei apaixonado por aquilo ali e pronto, já cheguei. Aí que eu falei que eu gosto de comentar. Voltei pro meu laboratório e fui falar com ele. Eu preciso conversar com você, falei com o chefe. Ele, o que é? Não, senta aqui. Puxa a cadeira ali, senta aqui do meu lado, que ele estava trabalhando, que a gente vai conversando. Já não tinha mais ninguém. Daí eu falei, eu acho que não vai dar pra gente continuar junto aqui, ou... Né? Aí ele, por que não? É que eu recebi uma proposta e tal dele. Não, tudo bem, a gente resolve. Eu senti que ele ia dizer assim, que eu cubro. Se for uma proposta por questão de salários, eu senti que ele ia falar, não, a gente resolve. Quem que te chamou? Eu falei, o Murilo. Daí ele, Murilo Calgaro? E levantou a lupinha assim, Calgaro? Eu falei, esse nome aí mesmo, esse aí. Não sabia, né, quem que era. E ele falou, ele foi muito legal comigo. Ele falou, olha, eu não gostaria de te perder. Eu queria que você continuasse aqui, mas no teu lugar eu iria. Que legal. Que legal. Como é importante essas pessoas na hora certa, né? É isso que faz a diferença, cara. É isso que faz a diferença. Ele falou, e aí eu iria, você vai ter mais oportunidades lá com ele do que aqui comigo. Mas você tem que ajudar eu treinar alguém aqui, pelo menos. Então. Mas antes de eu dar uma resposta para o Murilo ou qualquer coisa, eu quis falar com o chefe primeiro. Eu não me sentia mal, porque ele me deu a oportunidade, eu não queria sair, largar.
Então eu fiquei o tempo que nós combinamos para eu tentar encontrar outra pessoa e treinar alguém e tal. Acabou que, infelizmente, não conseguimos encontrar. Você vê É a difícil, escassez, né? né? A escassez é muito grande. E hoje eu diria que está mais difícil ainda. Mas aí foi assim que eu comecei lá com o Murilo. O Iverson, então, que eu comentei, foi meu primeiro professor ali, fazendo modelos diferenciados mesmo. E foi assim que eu comecei. E eu digo que talvez eu não me direcionei para outra coisa, porque eu percebia o nível de exigência do Murilo, que eu não conheço ninguém no nível de exigência dele. Nunca conheci. Ele é bem diferente nessa questão. E o Iverson passava um dia inteiro fazendo um elemento. Poxa, um dia inteiro eu falava, eu não vou. Ô, Roberto, eu sou muito comunicativo, eu não gosto de ficar parado. Então eu ficava andando, queria me comunicar, sempre fui assim. E aí eu acho que foi isso que me impediu de eu seguir para outro caminho, de aprender a fazer dente, cerâmica. Chegou um momento que o Murilo me falou, Dardos, olha, escolha alguma coisa para você fazer, você já conquistou a minha confiança e você já deixou uma marca aqui na minha empresa. Eu sei que você chegou num padrão de modelos que eu sempre sonhei e eu nunca tive na vida. E eu queria esses modelos e eu sei que o dia que você sair da produção dos modelos para fazer alguma outra coisa, você vai manter esse padrão, porque você vai treinar alguém para manter nesse padrão. Então, escolha para você aprender. Você que gosta de encaixe, de precisão, se quiser aprender implantes, metal, porque a gente não tinha ninguém que fizesse metal, a gente mandava metal para o Calgaro fazer. E aí, se quiser fazer cerâmica, ou se você quiser aprender administração, matemática e cuidar da empresa, do laboratório, para mim, você tem para você escolher o que você quiser. E adivinha, rapaz, eu fiquei no gesso ainda, continuei no gesso. Isso era uma pergunta que eu tinha aqui, né, para você, né? Mas você acabou respondendo, você não quis migrar para outra. O que acontece é que eu passei, não sei se você lembra, quem que falava com o dentista para falar que a moldagem não estava boa, registro de mordida não estava bom, era só eu. Fotografia, preparo, eu aprendi muito no gesso. Eu aprendi porque eu ficava escutando o Murilo falar com o cliente, foi muito rápido. Eu aprendi, eu absorvi aquela informação e a gente trabalhava no laboratório pequeno. E os dentistas aceitavam muito falar que o modelo estava ruim, o preparo estava ruim? Vou te falar que a gente trabalhava com dentistas muito bons, né? E eles aceitavam. Eles aceitavam. Os dentistas nossos sempre foram, pelo menos nessa época, ali, um nível muito elevado e eles aceitavam tranquilamente. Depois que eu montei o meu laboratório em Santa Catarina, ali com a minha mulher, que eu fui trabalhar para um mercado que nem me conhecia, isso aí era difícil. Aí é isso que eu ia te perguntar. Era muito mais difícil. Então, e as moldagens eram muito piores, digamos assim, moldagem, preparo. Então eu aprendi a enxergar inserção, componente de implante, registro de mordida. Eu era muito novinho e passei a falar com o dentista sobre isso. No começo era tremendo ali, né? Com medo, nervoso. Mas eu me desenvolvi e eu acho que aí a gente cresceu, tínhamos 4 pessoas na sala de gesso, os modelos, e eu cuidava do pessoal do gesso. E aí eu passei a gerenciar o laboratório, a produção do laboratório. E ser o técnico testa de ferro ali, para comunicação com o dentista, falar de data e tudo. Já era um outro cargo. Já era um outro cargo, mas eu delimitava todos os troquéis. A linha de término ali, sempre eu que delimitava e falava com o dentista. Então eu não me desliguei completamente do setor de modelos. E passaram aí vários anos, a maior parte eu ficava nesse meio de campo. Fui um pouquinho de cadista quando começou. Outra pergunta, calma. Quando que entrou o digital na tua vida? Bem, digital, na verdade, quando entrou no laboratório, né? Você entrou lá com o Murilo? Lá não tinha ainda. Na época a gente mandava escanear, fazia Procera, né? Na Nobel, lá a gente mandava, escaneava no Calgara, ficava lá 30 dias, 60 dias para vir o copy. Então, quando o laboratório, daí chegou Alexandre Santos em 2007, fizeram a sociedade. Janeiro de 2008 nós nos mudamos para o Estúdio Dental Grande, que é um outro bairro, numa casona grande e tal, que era uma casa, foi lá, né? Então ali foi inaugurado em 2008 e logo em seguida o laboratório adquiriu um scanner, Dental Wings. E aí surgiu logo o Jefferson o Jefferson abriu o Cubo,
Sistema Cubo, que fazia zircônios, que era uma central de usinagem em São Paulo. E aí eu fazia, durante um período, eu fui um dos responsáveis ali para fazer os COP, mas só fazia a Buttmann e COP de zircônia, né? Zircônia branca mesmo. Já começou a mexer em termos de preparo, começou a desenhar nessa época? Sim, fazia os desenhos ali nessa época já e mandava para São Paulo. E depois, quando a gente comprou, foi rapidinho, a gente comprou a fresadora mesmo, daí eu já não estava mais no CAD-CAM, eu já estava mais na comunicação com o dentista. Eu passava o dia inteiro no celular. Na época não tinha WhatsApp, então tudo que tinha que comunicar com o dentista. Nós tínhamos um padrão que eu fotografava com a câmera profissional, lá bonitinho, mandava por e-mail para o doutor e ligava para o doutor para ele ver o preparo ou ver o molde. Era sempre assim. Então eu ficava mandando e-mail e ligando, recebendo ligação e fotografias o dia inteiro. Isso me ensinou muito a ter respostas, a conversar, a entender o lado do dentista. Fui aprendendo aos poucos. O dentista, abre a foto aí, veja aqui, ó, você está vendo esse ângulo lá em tal lugar? Não estou gostando. E ninguém falava com os protéticos, com o ceramista da bancada. Acredito que lá no Alexandre até hoje, assim, né? Tem alguém que responde e os ceramistas produzem. Não dá para o ceramista. Então, durante a maior parte do tempo, eu falava muito mais do que o próprio Alexandre e mais do que o Murilo. O Murilo, menos ainda, né? Então, foi por aí. Quando foi 2012, daí foi bastante tempo, né? O Murilo foi embora para a Bélgica, voltou, e aí, quando ele foi, aí eu cresci mais. E o laboratório também cresceu, né? A gente chegou aí a 20 pessoas na equipe. E, eu comecei a dar aula, né? O Murilo me incentivava muito, o Murilo muito, me dava, ele sempre foi muito ciumento, assim, mas me deu a câmera dele, o computador, me ensinou a fotografar os modelos, falou, Darcy, você tem que ensinar isso para as pessoas. Aí em 2008... essa comunicação, você viu um outro caminho, né? Uma outra profissão. Mas eu era caladinho, viu? Eu era bem tímido. Eu gostava de me movimentar e falava só com quem era bem conhecido. Para os outros, assim, eu tive que me desenvolver muito. Tive que aprender, fazer curso de oratória, ler melhor para me desenvolver. E acabou, acho que eu desenvolvi demais daí. Passou do ponto. De nada, cara. Para mais de falar. Então, foi assim, comecei a dar aula em 2008, um curso do Murilo. Foi minha primeira participação com o Murilo e com o Milko. Tinha um curso do Milko Villarroel com o Murilo para dentista e protético em 2008. Eram 7 dentistas com 7 técnicos fazendo casos reais. Lá no laboratório? Lá. Aí, a gente falava... eles fizeram um módulo só do protético, um módulo só do dentista. No terceiro módulo, eram os 2, dentista e técnico juntos, iam fazer a cimentação dos casos. E cada aluno fez um caso real de paciente. Que legal. Isso em 2008, um nível bem bacana de trabalho. Só que eu fiz modelo para todos eles. E eles ficavam encantados com aqueles modelos e ficavam perguntando para o Murilo, mas eu não consigo aplicar isso no meu laboratório. Quem vai fazer fazer não tem um modelo assim. É modelo refratário e tal, porque a feodospática exige modelo de refratário e um dos principais obstáculos é um modelo bem feito de refratário, né? Não é simples. Então, o Murilo falou, vocês querem uma aula do Dardos? Dardos, me chamou lá, eles querem aprender a fazer os modelos. Você quer se preparar aí, ó, no terceiro dia você vai ensinar. Tá bom, eu quero, né? Tô me preparando para isso, muito nervoso. Eu falei, você me empresta, Murilo, aquela luzinha, até o apresentador, né, do Laser Point dele, te empresto. Não, você vai dar aula como se fosse eu, lá no... Nossa, que legal, né? Eu era novinho, né? Aí eu ia mostrar, a hora que eu tava com o apresentador, assim, cara, aquilo tremia. Tremia tudo. A luzinha lá. Todo mundo já passou por isso. O cara falava assim, ô Dardo, segura com as 2 mãos aí, porque você não vai tremer. Eu falei, putz, eles estão percebendo que eu tô nervoso. Era pior ainda. Mas assim foi. Aí depois comecei a viajar para fora também, sair cursos, né? Dando curso. Dar os cursos e nunca mais parei, né? E aí veio o Facebook. Surgiu o Facebook, você já entrou nas Orkut. Orkut, em 2010... Você domina bem, né? Você domina bem às vezes. Eu gosto um pouco. Em 2010, eu criei minha primeira conta ali no Facebook e de vez em quando eu postava uma foto do modelo, normal, do trabalho lá. E aquilo começou a chamar atenção, foi o que me abriu oportunidades para fora do Brasil, né? Para outros lugares. E assim foi,
comecei, hoje já chegou a 20 países, assim, só falando de modelos de gesso. Mas vamos espera um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Quando o Murilo foi para fora, que você resolveu virar empresário? Não. Aí já foi. Quando eu resolvi virar empresário de laboratório mesmo, foi porque eu me casei com uma protética que tinha laboratório. Isso que eu queria Tá? explicar. Foi isso. Eu montei meu laboratório. Ela estava com o laboratório fechando. Assim, não ia mais, estava em Santa Catarina, ali em Itapema. E aí, na verdade, quando o Murilo passou bastante tempo, né? O Murilo, quando ele separou a sociedade dele com o Alexandre, em 2015, o Murilo decidiu focar só em cursos e ter o Instituto Murilo Calgaro. E falou, Alexandre, você continua com toda a equipe, com os clientes, vai atender, seguir o laboratório, mas em outro endereço. Eu vou te pedir só duas coisas. A casa, que era a casa dele, do pai dele, né? Que era dele ali. E o Darlos. Aí eu fiquei, né? Aí eu fiquei com o Murilo, que eu era mais ligado ao ensino mesmo, que ele precisava de alguém para fazer os modelos. Aí eu assumi ali um cargo mais de diretor científico ali, convidar as pessoas para dar curso. Nem era sócio, mas eu cuidava da parte de ver tudo. Na verdade, na época não tinha funcionário. Eu fui treinando, a gente depois cresceu a equipe. Mas eu era o único, então tinha que reservar a van para o aluno, hotel, fechar, pedir cerâmica para a empresa, organizar a bancada, limpar, bastante. E aí depois foi aumentando. Eu fiquei aí 2013, 2014, 2015, por aí. Daí você casou? Sentei, não, com o Murilo, e aí eu tinha um primeiro casamento ainda, nessa época. Aí Murilo, chegamos numa conclusão que não valia a pena mais eu estar ali. Eu não precisava o Dardos para fazer o que eu fazia ali. E também, para mim, estava muito legal os cursos. Eu sempre tive uma demanda. Você lembra eu viajando? Tanto que eu nunca parava de viajar. Abria a boca. No elevador, no aeroporto. Todo lugar. Eu tinha muita demanda de curso. Acho que ninguém viajou igual eu viajei de técnicos, assim, dando aula. Era insano. E aí eu falei, então eu vou focar nos cursos. Aí, 2015 até 2018, eu fiquei só viajando. Aí que eu acabei divorciando de vez, né? Porque não parava mais em casa, morava em hotel aí. E às vezes saía de um país para o outro, de estado para outro, nem voltava para Curitiba, já comprava roupa no meio do caminho e viajava. Seu inglês você já dominava desde pequeno? Te falar que até hoje eu não domino inglês. Não dominava. Achava que nunca ia precisar, que quando eu era mais novo, né? Não estudei. Então, sempre aprendi espanhol muito bem e eu viajava a maioria das vezes para países, Espanha, Latinoamérica e toda, né? México e Espanha. Então, aí o Murilo resolveu ir embora para Nova York. Aí ele falou, Dardos, volta, se quer ficar no meu lugar, me convidou para assumir a direção do Instituto no lugar dele. E aí foi quando eu voltei para o Instituto. Por isso que é importante a gente cuidar a maneira que a gente conduz a vida, como que você se desliga, sai de um lugar ou entra, para deixar sempre portas abertas. Portas abertas sempre, exatamente. Então, e hoje, para mim sempre foi assim. Aquele primeiro laboratório que eu trabalhei lá no comecinho, depois de uns 2 anos, eu voltei a dar um treinamento para eles lá na equipe. Legal. Então, foi isso bem legal. Aí o Murilo veio para Nova York em 2018 e eu assumi a direção do Instituto, que acabou depois ele passando para Dental Kremer e ele decidiu voltar e fechar o Instituto e eu aí sim me casei com a Vaciele e fui embora para Santa Catarina. E aí foi onde eu comecei com o meu laboratório ali. Ela era sozinha, na verdade, tinha uma auxiliar apenas. E aí a gente foi trabalhando. Eu tinha uma bagagem grande de laboratório, de comunicação, de falar com o dentista. O laboratório acabou desenvolvendo legal. E mas aí foram 4 anos. Choque, né? Como você falou. Muito grande. Um choque de clientes, né? Não desmerecendo os clientes de lá, mas é que você trabalhava ali com o Murilo, com a elite da elite brasileira. Né? Daí você vai trabalhar com o normal, né? O dentista normal. O buraco devia ser mais embaixo. Né? Eu não
tinha nem como falar isso para os dentistas, né? Eu não queria chegar falando, olha, eu... É aquele Então, dentista que não aceita, acha que o técnico está num nível inferior. Como que um técnico vai falar que meu preparo tá isso, tá? Eu não, tu conheço. lembra que eu assumi a direção durante um tempo? Quando eu cheguei a morar em Santa Catarina, foi em julho, eu fiquei um mês ali, e aí me descobriram na região ali, o Mohamed Eu me sei, chamou para assumir a direção de uma sociedade lá, daquele laboratório digital aham, lá na universidade. aham, A gente se encontrou lá um dia. aham, aham. E aí eu ia, o O laboratório estava laboratório numa situação está lá difícil até ali. hoje, está lá até Tá, né? hoje. Tá. Então, tava uma situação difícil ali, eu falei, poxa, precisava de cliente, eu saía batendo nas portas dos consultórios de Balneário Camboriú Aham, para aham. oferecer, conversar com o dentista, e aí eu encontrei uma dificuldade grande, sabe? Às vezes no sol, a secretária só falava, ó, tira uma foto da plaquinha com o telefone ali e manda a tua tabela de preço, que daí eu passo pro dentista. Não tinha nem acesso aos dentistas. Eu falava, poxa vida, se eu for visitar o fulano de tal, for visitar o Roberto, ele vai gostar de repente a gente pode tomar um café, velho, que eu não Chegar consigo no nem cara. conversar Ah, com o dentista. Foi um desafio. E aí fiquei um ano ali, teve a pandemia, e aí acabei percebendo que eu precisava focar no meu laboratório. Eu entendi. não tava, eu estava nos dois, na verdade, porque eu Aham, de noite, de madrugada eu ia pro outro, aham, pro meu. aham. E aí eu acabei pedindo para me desligar. O Mohamed falou: olha, continua mais um mês ou 2 meses, não lembro aqui, pelo menos, meio período, para fazer uma transição para outro Outra equipe. grupo e tal. Aham, E aí foi o que aconteceu. legal. É. E nesse meio tempo, eu lembro, a gente conversava muito, né? E eu vendo o Murilo lá em Nova York. Você tá onde agora? Agora eu estou em Miami. Eu fiquei um Miami. ano lá em Nova York É. e agora fez um ano que eu estou aqui em Miami. E eu lembro que às vezes eu falava com você, eu falei, quando é que você vai? Eu falei assim, não, não vou. Quando é que você vai morar lá? Eu falei, não, não vou. Lembra disso? Lembra dessa? A gente Sim, ele falava, me chamou para não, vir. não Quando ele vou. veio, Não, não não vou. E daí, quando, vou. quando você mandou um WhatsApp, a gente estava conversando, eu falei, cantei essa pedra, cara. Não tinha como você não ir, né? Não tinha como. Conta essa Pois história é. aí, como é que foi? Porque Então, acho que desde quando ele foi, ele já devia estar no teu ouvido, né? quando ele veio, antes dele me falar para assumir a direção do instituto, ele falou: vamos, te coloco na barca, vamos junto, Dars. Você quer? Só que o que acontece? Eu tinha uma filhinha muito pequenininha do meu primeiro Aham, casamento, que aí eu aham. Não falei: era não hora, vou né? abrir mão Não era disso, hora. não, ela não posso. Não Eu bora. vou ficar aqui por causa da minha filha. Então eu optei por Aham. ficar. Eu pensei um pouco ainda, ele me mandava mensagem, eu optei por ficar. E aí depois de bastante tempo, agora surgiu de novo esse convite por questão de uma emergência que ele estava precisando de mim ali, na verdade. Tu vê a dificuldade, que aqui a gente trabalha com modelo mesmo, né? Bastante modelo de Aham. gesso. Moldagem, moldes dos pacientes, com poliéster. A gente até escaneia os modelos de gesso para fazer, dar continuidade, mas a gente faz, o doutor APA gosta de moldagens. E aí é um volume bem grande, é um volume Deixa eu só extenso de dar um trabalho. parênteses, né? Porque tem quem vai escutar esse podcast depois, às vezes não vai entender nada. Vamos dar um salto aí. Hoje você trabalha com um mega star da odontologia, né? O doutor Apa, que ele tem clínicas. Aonde tanto que ele tem clínicas? É uma referência de estética de Sim, assim a nível mundial, né? mundial, Ele tem com uma certeza. ele a sede, a primeira clínica dele é em Nova York, em Manhattan. A segunda foi em Dubai, que está lá ativa em Dubai, que ele trabalha em todas elas. A terceira foi em Los Angeles Aham, e aqui a nossa está sendo a quarta e tem mais algumas vindo em breve por aí. sim. Aqui em Miami, né? Aham. Foi a quarta clínica. Mas hoje você Então são trabalha só para essa clínica de Miami? Ou você sim, o faz doutor. trabalhos Não, para as outras? funciona assim. O Dr. Apa tem as clínicas e todas as suas clínicas têm o seu próprio laboratório dentro de cada unidade. Certo. Porém, a gente faz uma troca de trabalho, às vezes, dependendo da agenda. Tem ceramista Aham. livre em Dubai. Ó, Dubai nem tanto, é mais longe, né? Mas aqui nos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York e aqui em Miami. Tem ceramista com muito trabalho aqui, manda o trabalho fazer em Nova York. Aham. Depois volta para cimentar aqui, ó, manda para Los Angeles. Então é feita essa gestão. Então eu faço modelos para Miami, 100% dos modelos de Miami eu faço, e alguns que vão para Nova York ou que vão para Los Angeles.
Os que vêm de Los Angeles e de Nova York, eu acabo fazendo aqui também. Ele não vem pronto por preferência do Murilo ali. Ele prefere que eu faça por aqui. E você está Então, treinando os outros técnicos dessas outras unidades também? então, é uma dificuldade bem grande. Inclusive, voltando no assunto ali, como que surgiu o meu convite para cá. É muito difícil encontrar pessoas que façam os modelos bem feitos, que tem essa vontade e O essa cara quer ser habilidade. ceramista, né? O cara quer É ser ser ceramista. ceramista. É. E aí o que que acontece? Em Nova York tinha um dentista, que é um dentista que eu fazia os modelos lá já há 5 anos. E ele precisava sair de uma licença, e aí o Murilo eles não encontravam. Já tinham feito anúncio no Instagram, precisando de gente para a sala de modelos algumas vezes, e não encontravam alguém. Aí, para esse período de licença de 3 meses, foi que o Murilo me chamou: Dardos, venha para 3 meses apenas. Nesses 3 meses, a gente tenta deixar você treinando alguém. Se você quiser, no futuro próximo, tem a possibilidade de você assumir a unidade de Miami, que está em construção. Mas se você quiser ficar, né, você fica. Senão você volta. Mas fica esses 3 meses aqui, vai ser uma experiência boa para você. O que você acha? Aí minha esposa me deu bastante incentivo. Ela falou: tá bom, então eu vou. Mas, Aí eu vim para mas o ficar. laboratório continua aqui. O nosso laboratório continuou. Tô bombando. Continuou, ela continuou ali. Minha esposa é protética, né? Sei. Então ela continuou cuidando. A gente tinha equipe ali e tal. Tava uma equipe boa, funcionando direitinho. E aí eu falei: eu vou e já volto. Vim com uma malinha pequena. E acabou que eu não voltei mais. Nem para despedir, nem nada. Família, nada. Eu comecei a receber as propostas para ficar. E aí os advogados orientaram que, Darles, é melhor você ficar, dar entrada na sua mudança de status e tal. Que, na verdade, eu vim para dar um treinamento para alguém e cobrir essa emergência ali e tal. E aí eu acabei decidindo de ficar. E ela ficou sozinha no Brasil, cuidando das coisas. Nós vendemos o laboratório no Brasil. Né? O laboratório continua ativo. Hoje é o laboratório Scapini, que tem 2 unidades agora em Campos Novos, né? E Itapema, que é do Vinícius. Então, aí ela veio depois de 9 meses. Né? Chegou no final do ano retrasado, ela chegou. E foi assim que eu vim. Então, aqui eu treinei algumas pessoas lá em Nova York para minha saída, só que eu não conseguia em Los Angeles já tem alguém, que é o Matheus, que é um cara que é brasileiro também, que tem bastante experiência, que eu treinei também, mas no Brasil ainda. Ele foi meu aluno há muitos anos atrás. E em Nova York estava precisando. Então, antes de eu vir para cá, de eu saber que eu viria, eu já não estava aguentando mais viajar tanto e dar tanto curso. Eu queria focar no meu laboratório. Eu estava focando em treinamentos personalizados no meu laboratório. A pessoa vinha fazer o curso ali, passava alguns dias. E eu fiz uma parceria com o Marcos, que é um garoto de São Paulo, que é um brasileiro que estava voando com os modelos, estava se destacando, fazia uns modelos muito bacanas, ele gostava. Ele era muito assíduo em tudo que eu colocava no Instagram, nas lives, estava sempre ali. E a gente conversou, eu fiz uma proposta para ele, dele assumir os meus cursos. Você assume os cursos, eu vou te direcionando, a gente vem para o meu laboratório, fica uma semana aqui para a gente se calibrar nas ideias de precisão de modelos. E a partir daí você assume todos os cursos presenciais na América Latina. Ele ficou muito feliz, a gente fez um contrato assim e passei para ele os cursos. E aí eu vim, e ele ficou dando os cursos no Brasil. Só que quando eu precisava vir para Miami, não tinha ninguém, eu trouxe ele para cá. Então ele, agora eu perdi o meu menino do gesto do Brasil, e ele veio para Nova York e ele assumiu o posto de Nova York lá. Então hoje ele é responsável lá. Quantos brasileiros com o Dr. Apo? Rapaz, brasileiro deve ter contar, mas deve ter uns 13, uns 12, talvez. Cara, tudo o Murilo levou. Ele que vai fazendo a ponte. O Murilo foi o cara, o precursor, né? Que trouxe, todo mundo veio por ele. Tem um apenas, não, que trabalha em Nova York, que não foi por intermédio do Murilo, porque ele é casado com uma americana, ele já estava morando lá e bateu lá e conseguiu a oportunidade. O restante foi tudo através do Murilo, né? Foi ele que abriu as portas. Que legal, cara. Que legal. E daí o inglês tem que se virar agora. Em Nova York eu comecei a me desenvolver. Nova York eu comecei a
desenvolver um pouco mais, tanto que eu tinha que treinar Aliás, um americano. Você tá hoje matando uma aula de inglês, né? Por minha culpa, peço desculpa. Estou matando uma aula de inglês. Aqui em Miami é mais difícil, a gente fala muito espanhol, né? E eu, como falo bem espanhol, a gente acaba desenvolvendo menos o inglês. Lá em Nova York eu tinha que treinar um garoto que falava que ele era americano. Mas como que eu vou treinar ele se eu não falo inglês e ele só fala inglês? Então eu acabei me desenvolvendo um pouquinho mais para falar de laboratório, assim, de trabalho. Mas depois que cheguei em Miami eu já dei uma regredida. Mas vamos estudar. Tem que ser, né? Vamos lá, cara. E aí é tudo digital? Então, a gente tem tudo de digital, mas os trabalhos não são Não, eu quero feitos saber no o dentistão fluxo hoje. O cara manda o digital. quê? Moldagem para você ainda? Moldagem, Quantos por sempre cento? moldagem. Quantos por cento? 100%. 100%. Ó, a gente usa o scanner para agilizar processos, para ter as imagens, para documentação, para os antagonistas é escaneado, os modelos de provisório, quando volta o paciente com o mockup para aprovar, sempre o paciente volta para ajustar ou aprovar, dizer que ok. Então a gente escaneia para ter isso documentado e aí a gente imprime, para não ficar fazendo modelo gesso para tudo. Mas o que acontece é que o Dr. Apa, ele trabalha com cerâmica feldspática apenas, estratificada, né, sobre refratário. Então eu preciso Aquela ter coisa um de velho. aquela coisa de velho. Que tem gente que fala que acabou. Não acabou, né? Isso aí, na Acabou. verdade, é mais difícil de fazer, tem mais valor, sem dúvida alguma, e o resultado é outro, né? Eu entendo, eu digo o seguinte, a gente respeita, gosto muito do digital também, porque salva a minha vida. Afinal de contas, hoje eu faço os modelos alveolares digitalmente. Eu faço Eu não, vou né? chegar Tem lá. alguém que faz. Mas a gente chega nisso através de um molde. Então eu faço sempre, primeiro o modelo de gesso, eu vou com um bisturi no microscópio, 100% sempre. Aí nós já Seja vamos, um elemento... aí a gente já vai ser cancelado aqui na live. Sempre molde. Utiliza poliéter para todos os casos e molda todos os pacientes com as duas densidades ali. Poliéter direto. O Dr. Apa é poliéter. Em outras clínicas eu não sei tanto. Acho que usam de tudo, né? Eu uso bastante silicone também, mas o Dr. Apa ele tem tudo muito padronizado, estandarizado, porque para não perder o controle. Então o poliéter tem ali a maquininha dele já que sai, dispensa na proporção, a pessoa não vai errar. Fiozinho, 2 fios, 1 fio, 2 fios, aí depende do... Uma minoria que usa fio, ele não usa muito fio, não. Não usa muito fio. Então, aí o que acontece? Para escanear, antes de escanearmos, eu vou com o modelo de gesso embaixo do microscópio, pego um bisturi e 360 graus ali eu vou limpar a gengiva, deixar um perfil de emergência bonitinho e deixando o término bem evidente, que a gente enxerga onde é o término ali, mas o scanner, se você ler, você vai ver um negócio grande, meio redondo, não consegue detectar da mesma maneira que eu consigo detectar olhando no microscópio. Então eu torno isso mais evidente no modelo de gesso e a gente faz o escaneamento e a partir daí faz o modelo impresso para eu poder fazer. Vamos lá, aquela aula de troquel de 1810, mais ou menos. Inclusive, eu estava aqui, é um livro antigo, né, de prótese, que falava que o dentista tem que copiar o término para você identificar a linha do término, mas o dentista também teria que copiar uma porção apical ao término, certo? Para que você pudesse desenhar o perfil de emergência. Isso é passado? De jeito nenhum. Isso aí que de jeito nenhum. Porque o que acontece? Se eu não tenho a informação ali, eu posso sair com o perfil de emergência para qualquer lado, né? Agora, vamos lá, estou te cutucando aqui. Esses tempos, uns anos atrás, eu fui lá no Dirceu, né? Dirceu Calgaro, e sempre que eu vou lá, eu acabo indo lá no laboratório, né? Daí ele me mostra, olha, isso aqui é a antiga sala de gesso, é enorme, hoje é menor. E daí chegou lá na parte digital, né? Ele pediu, pessoal, só um pouquinho aqui, sei lá, acho que tinha uns 13 computadores ali, 13 pessoas trabalhando. Ele perguntou assim, quantos de vocês são técnicos e quantos são cadistas? Se não me engano, dos
eu acho que 3 eram técnicos, né? O resto são pessoas que aprenderam a desenhar. Então, essa é uma outra pergunta para você como professor. Cara, o cadista hoje, ele não tem que fazer curso de TPD? Ou ele vai ter que aprender na prática? Porque ele não vai entender o perfil de emergência, né? Isso que o protesista raiz aprendeu lá atrás, né? Não tem nem comparação. O cadista que ele é técnico em prótese, ele conhece de anatomia, de dente, com o cara que é só do computador, porque ele apanha muito, ele não consegue desenvolver um trabalho, pode ser muito esforçado, mas ele não consegue ter a mesma visão, a mesma percepção e entregar o mesmo resultado. Tanto na questão da agilidade, quanto na questão de funcionalidade, especialmente, né, de respeitar aquilo que é importante. Então, sem dúvida alguma, o cadista precisa ter o conhecimento de técnica, sem dúvida alguma. Assim como tanto na clínica quanto no laboratório, né? Quanto melhor técnico eu sou, quanto melhor eu tenho minhas habilidades técnicas desenvolvidas, seja dentista num preparo adequado, no moldar e determinar onde é a linha de término, onde eu posso, questões de oclusão especialmente para o reabilitador, eu vou ser muito mais capacitado. A tecnologia não me faz fazer tudo mais rápido, mas ela faz com que se você erre muito mais rápido também, se você não tem essa base muito bem feita, né? O doutor Alexandre Cardoso aqui nos honrando, ele escreveu: muito difícil planejar sem entender função. Sem dúvida. Tem que conhecer de função. É o digital, todo mundo que entrou no digital com uma bagagenzinha, ele está na frente do que entrou no digital só no digital agora, né? Então, a gente tem que mudar a cabeça dos jovens, que o jovem quer isso tudo rápido, né? Então, ele quer, eu copiei o término, tá bem, vou lá para cima. Né? Então, não vou nem entrar no pessoal que está fazendo isso direto nos consultórios, sem aquele cuidado, né, que vocês têm. Mas vamos lá. Se você der uma Ferrari na mão de uma pessoa qualquer, não vai transformar num piloto de Fórmula 1 só porque tem uma Ferrari, né? Pelo contrário, o piloto profissional, ele vai pegar qualquer outro carro, se ele pegar um Honda Civic, ele vai ter um desempenho muito melhor do que o cara que não tem essa formação como piloto. Mas Roberto, vamos lá. A gente está aqui falando já... Cara, o tempo voa, né? Hoje chegou um molde lá no laboratório, né? Você falou que você vai vazar, né? O procedimento que você faz hoje, o protocolo é o mesmo para um laminado, para uma coroa total? O procedimento sim. De modelo. Para verter, a sequência é o mesmo processo. Vai lá. O que você faz? Você estava explicando, eu te cortei. A partir do momento do vazamento ali, né? Tem preparo, todo o protocolo adequado do gesso, da proporção do gesso, a papelação a vácuo, tempo correto, vazamento do gesso. Aguardamos o tempo de presa normal do gesso, 45 minutos. Vou remover o modelo. O ideal seria esperar mais tempo até, mas pensa que em Nova York se produz 600 elementos por mês, só na unidade de Nova York. Meu Deus do céu. Eu, sozinho aqui, eu fiz em fevereiro 398 elementos de troquéis, sozinho, só na unidade de Miami. Tá? Então, é uma produção muito forte. Então, a gente faz a sequência, vou verter o modelo, vou recortar depois esse modelo de gesso, aí vou no microscópio com bisturi, abrir a margem, deixando a linha de término bem evidente, bonitinha, e aí eu passo para o CAD/CAM, para o setor do digital. Aí ele escaneia. Onde ele vai escanear, ele escaneia e ele troquel usa... agora é digital. A gente vai gerar um modelo alveolar impresso na impressora 3D. Aí ele vai devolver para mim esse modelo. Ele devolve para mim o modelo impresso e eu vou checar a precisão, a adaptação, está tudo certinho. Aí, ó, o Thiago é nosso ceramista aqui, ó, brasileiro, escreveu aí, ó, com uma qualidade e responsabilidade incrível. Ele está assistindo. Então, aí o que eu faço? Pego esse troquel e eu vou fazer o alívio de cera no preparo, que vou colocar o espaço para cimentação. Esse alívio é mínimo e eu preciso, em alguns casos, vai ter uma retençãozinha que eu consigo identificar que ali está retentiva, eu tenho que corrigir. Cera.
ficou um ângulo vivo que eu sei que vai ser um risco para cerâmica, para fratura. Eu tenho que ir com a cera e arredondar aquilo. Aí eu dou uma alisadinha nessa cera, deixo bonitinho, não pode ter cera na linha de término. Isso é muito sensível isso. As duas partes mais importantes que eu faço é a linha de término lá no microscópio e o alívio de cera, por questões de facilitar a vida do ceramista, a inserção da peça em boco, tudo. Então, fazendo esse alívio, aí eu vou duplicar com silicone. Duplico com silicone de adição laboratorial, que é um silicone A mais B de adição. E vou verter o revestimento refratário dentro desse silicone. E aí tem todo o processo, o tempo adequado do material, a sinterização lá, a eliminação dos gases no forno, 2 queimas. E aí eu entrego até com a linha de término desenhada, com lápis refratário. Tem que passar um lápis refratário na margem para o ceramista seguir aquela linha ali. Então eu dou desenhado, queimo essa linha para fixar o refratário no troquel. Aí eu monto no articulador, no caso. Eu articulo o modelo troquelizado, o modelo impresso. E aí eu... Você monta no articulador? Monto no articulador todos os casos. O dentistão aí manda arco facial? Não. Não. Aqui, como que a gente faz para acertar muito o plano, tudo o recorte? Isso o digital nos ajuda muito. Porque aí eu olho a fotografia do paciente, a gente tem os modelos alinhados pelo rosto, que sobrepõem o arquivo ali no rosto, no sorriso. E, inclusive, para eu recortar o meu modelo de gesso, se eu tenho dúvida, eu posso seguir o modelo de provisório do paciente. O Murilo desenvolveu uma técnica fantástica para isso, que é muito complicado para conseguir explicar aqui, com nível tal, para a gente conseguir ter o modelo reto, bem retinho. Porque o modelo torto para o ceramista é péssimo. É péssimo, Que legal. Então, essa é a sequência hoje do dia a dia. Cara, com essa perfeição, o teu técnico... Porque a gente recebe aqui ainda, às vezes, muito problema com ponto de contato, né, do digital. Certo? A prótese até está adaptada, etc., mas você vai ver aquele contato não está com aquela precisão que a gente acostumou na época que a gente fazia metalocerâmica, por exemplo, né, eu estou falando de laboratórios que a gente trabalha há anos, né? E eu acho que eles tiveram que migrar para o digital meio rapidão, às vezes a gente vê problema. Aí você confia fielmente no digital para acertar esses contatos, etc. Pensa assim, não, o trabalho, eu faço esse modelo de gesso e essas facetas, elas precisam ser adaptadas, estar adaptadas no modelo de gesso no final. Isso que eu queria escutar de você. Então, nós utilizamos o modelo... Então, o digital nos ajuda muito, né, para atender aí as necessidades mercadológicas, tanto na realidade do Brasil, quanto aqui se utiliza muito o digital. Mas as nossas facetas são feitas no troquel de refratário e depois de desincluir essas facetas, nós vamos adaptá-las no modelo de gesso também. E assim, a gente tem uma quantidade muito grande. E nós não existe a possibilidade de voltar para repetir, ajustar. Não, ele cimenta e cimenta e cimenta. São vários pacientes ao mesmo tempo. Então ele tem que cimentar e não dá para ter margem de erro. Então a precisão dos modelos é muito grande. Sei. A precisão de ponto de contato. E quando que o digital vai chegar no ponto de você não precisar mais usar o gesso? As perguntas tensas aí. Poxa, aí para mim fica difícil falar isso daí. A ponto de não precisar usar o gesso assim, já chegou para muita gente. Tem gente que não usa o gesso, né? Mas eu estou falando dessa tua qualidade, né? Dessa tua precisão. Olha, aí, que é conhecida mundialmente. Eu gosto bastante da precisão de um trabalho quando nós falamos de digital, tudo muito bem calibradinho, com um scanner bacana, uma fresadora com fresas novas e bem calibrado. Se você trabalha com um material fresado, vai funcionar bem. Eu gosto da adaptação disso, se o técnico também tiver cuidado no desenho, porque não é só isso o problema da máquina. Eu tenho que desenhar, eu tenho que fazer ajuste manual, quando necessário, mas a fresadora fresa muito bem. A impressora não tem a mesma precisão da fresadora, mas
Aham. Se ainda, na verdade, o que a gente utiliza aqui é um sistema alemão da Schera, que infelizmente não tem no Brasil, é um negócio muito bacana, que é muito preciso. Hoje mesmo, o Murilo me mostrou uns casos que ele fez dos fragmentos cerâmicos, que a gente não faz quase, fragmentinhos assim, mas é um caso que precisava fazer fragmento, Ah, ele sem ah, preparo, meu não Deus. fiz alívio, zero de alívio, só na pontinha de canino assim, e ele tirou, a adaptação estava muito boa, tanto no modelo impresso quanto no modelo de gesso, foi bem bacana. Então, mas voltando ali no assunto, escaneou com precisão, bom escaneamento, bom afastamento, que isso é uma coisa importante. O Sim. scanner, ele não empurra a gengiva igual o material de moldagem empurra. Aham. O scanner não afasta. Então, se tem brilho, tem saliva ali, nós temos sempre Um uma problema. dificuldade. Aham. Mas dá para ter bons escaneamentos. Tem um bom escaneamento, tem um bom cadista, um design bacana, e aí eu tenho uma fresadora calibrada, eu vou ter trabalhos muito bons de questão de precisão. Aham. Agora, quando eu tenho que voltar para uma fase analógica, no caso como a gente faz aqui, se for refratário, ou outra coisa que não faz sentido, né, você fazer um modelo impresso e aí, por exemplo, o laboratório tem só uma impressora, receber um arquivo, daí ele vai esculpir em cima desse modelo impresso, ou vai fazer alguma coisa, aí a margem de erro fica muito maior Começou e a ele vai ficar. confiar só, né, Aham. não tem mais nenhum modelo de gesso para ele trabalhar, então já o problema fica muito maior. Aham. Basicamente por causa das feldspáticas, né? Que é o filé mignon aí, né? E os É, implantes? faz bem pouco implantes, mas tem. A gente quase não trabalha com Não implantes. trabalha. Aham. O volume de laminados cerâmicos é muito grande, Sei, mas implantes é quando precisa. sei. Quando o paciente já tem algumas situações assim, mas são comparando, Daí o digital funciona melhor. A gengiva do implante, a aquela gente coisa mais que você ele trabalhava molda bastante, né? no gesso, ele Gesso, molda também. tinha um gesso. Independente se é implante ou é sobre dente, ele molda igual. E eu faço as gengivinhas do modo analógico que eu sempre fiz ainda. A Vários gente cursos, eu me lembro dos seus cursos dos implantes. aí eu desenho o perfil de emergência quando não está bem desenhadinho ali ainda no provisório, tal, desenho o perfil no modelo, no silicone da gengiva, para quando escanear, daí a peça vai ser escaneada ainda, o modelo vai ser Aham. escaneado, já ter o Escanear, perfil desenhado. já levar para a gengiva com aquela pressãozinha que você quer pro É, formato, né? exato. Aham. Isso Tá, mesmo. você não está dando aula, então? Curso Não, online, essas coisas, parou. não, curso online eu tenho, mas eu tenho um curso gravado, né? Ele Aham. tá lá, de vez em quando eu faço um barulho ali, é um curso gigantesco, muito grande. É um curso que Aham. tem vários tipos de modelos, de troquéis, eu demorei muito tempo gravando. Então Certo. tá tudo que eu já fiz na vida tá nesse curso. Mas Porque eu você, não tô muito com curso presencial. porque Dei você um curso recentemente circulou, no México. o fato de você ter circulado, todos os técnicos do Brasil inteiro te conhecem, né? O que você me diz assim, mudando de assunto? Hoje, por exemplo, Brasil afora, cara, o Brasil é muito grande, né, cara? Tem muita metalocerâmica no Brasil, Tem metalocerâmica. muita, né? Tem interiorzão aí, Tem muito porque metalocerâmica. não é Sim, fácil pegar o cara lá do interior para ele migrar, né? Então sim, tem muita metalocerâmica por aí, né? A gente vê tem. e trabalhos maravilhosos, né? A tendência, a pressão assim para acabar a metalocerâmica é forte, né? Muito, Aham. vários aspectos aí, mas tem muita metalocerâmica, sim. E sim, quando bem feito, metalocerâmica Trabalhos. tem um resultado incrível. A gente às vezes vai tirar um trabalho aqui só porque apareceu a cinta. Cara, você tira e você vê a adaptação de chorar, assim, aquele trabalho que ficou É 40 lindo, né? anos na boca do cara, né? Quero ver esses trabalhos aí Sim. colados na boca se vão durar esses 40 anos todos. Difícil, né? Mas e a vida aí, cara? Você se adaptou? Porque é outro mundo. Apesar que Miami é meio brasileiro, É né? mais parecido com o Brasil. Mas você se adaptou bem, a tua Adaptei, família? Aham. sim.
Saudade só, né? Família e tal, mas eu Você tô bem feliz. tá vindo com frequência agora, que está tudo Sim, oficial aí? eu fiquei um ano, né, esperando regularizar a questão de Aham, documentação, consegui ah, o green card direto, graças a ah, Deus. Então aham, daí dá para entrar e sair a hora que quiser, né? Eu fui aí no ano passado, fui 2 vezes, fui na virada de ano agora. Agora tem que planejar para voltar esse semestre ainda para visitar a que família legal. Tá tudo mais perto, né? Agora mais perto. é tudo mais tranquilo. E ir circulando quando precisam de você, você dá um pulo em Nova York, dá um pulo nas outras. Ah, não, ainda não Ainda não fui. foi? Eu, quando precisam, eu faço de vez em quando algumas chamadas com eles, escrevo alguma coisa para Aham, direcionar alguma coisa, mas são pessoas muito experientes que estão é. tocando muito bem os Lá modelos para nas outras Dubai você não unidades. foi ainda. Já fui, eu fui em Dubai em 2017, Ah, antes não, do Murilo vir aqui ainda. não pelo APA, né? Não pelo APA. Fui, Ah, o o APA APA me levou levou. em 2017 para me dar um treinamento, para eu dar um treinamento para a equipe lá e fazer modelos reais para o Murilo, que o Murilo ia fazer, o Aham, Murilo falou, não, eu quero os modelos do Dardo. Então, eles tinham uns casos especiais para fazer, a gente foi, ficou uma temporada grande lá até, antes dele vir de mudança para cá. Então, esse foi meu primeiro contato com o Dr. APA, foi. em Dubai. Aham. Ah, que legal, cara. Então, do começo, né, falando da tua vida, você começou lá, né, no interiorzinho, de Curitiba, né, do laboratório, e quando você conta toda essa história, às vezes dá a impressão que você tem 60 anos, 70 anos, porque houve dia agitada, né, Dário? Né? Foi bem agitada. Você sempre com essa cara aí, você é muito novo ainda, cara. Teve E um você vai amigo que continuar pediu, nisso. teve um amigo que às vezes eu dou um suporte aqui para uns amigos que estão fazendo documentação para vir, né, para cá. Aí eu mandei uma história, a gente tem que fazer o professional plan, né, e uma currículo, o que você, as realizações na profissão, parcerias com empresas, palestras, livro, escrito, e tal. Eu passei para ele e falou, cara, quantos anos você tem, Dário? Pois é. Ele falou a mesma coisa. Falou, parece que já tem 60 anos. Mas é muita dedicação mesmo, né? O tempo todo. Eu tenho negócios, outras coisas aí no Brasil ainda, na nossa Aham, área aqui de sei. prótese. Então eu faço reuniões todos os dias de manhã. Como eu tenho 1 hora ou 2 horas de diferença daqui para o Aham, Brasil, eu acordo mais cedo aqui. Então quando no Brasil é 8 horas, dependendo do horário, sei. aqui ou vai ser 7 ou vai ser 6 horas e é Aham, o momento que eu faço as reuniões para resolver as coisas. aham, Então é assim que você consegue fazer alguma coisa, conquistar alguma coisa, se dedicando, né? Se desdobrando mesmo. que legal, cara. Nunca pensou em ser dentista? Não, né? Já pensei, sim. Pensei Tá. algumas vezes. Tive umas 2 fases de eu pegar o embalo para ir e não ir. Desistiu. Quando chegou o momento de ser viável, eu consegui, bancar uma faculdade, alguma coisa assim, Você já estava num outro nível, eu ia né? ter que abrir mão de muita coisa Ah, que eu estava vivendo boa para entrar na carreira. aham. Então, eu acabei ficando mesmo. Eu me É, lembro bem, esse primeiro podcast foi com o Dirceu Colgado, né? O eu Dirceu assisti. Colgado conta a história dele, que é maravilhosa. Aliás, o Dirceu está vindo aí semana que vem para abrir a nossa próxima turma de especialização em prótese aqui da Zenit. Ele vai dar aula Oh, inaugural, vai aí contar sim, hein? aquelas histórias dele, Precisa, aqueles trabalhos maravilhosos, aquelas moldagens dele que dá raiva, né? Meu Deus do nossa, céu, como é que pode? precisa formar o Brasil inteiro aí, ter essas aulas aí com vocês. Precisa, Exatamente. dependente do nível aí, vale muito a pena. Muito bom. Que legal, meu amigo. Olha, batemos 1 horinha rapidinho, né? Não sei se obviamente tenho uma colinha aqui, né, que eu fico passando os slides, tinha umas perguntas do Garbelotto, umas outras perguntas aqui, mas eu acho que a gente acabou conseguindo passar mais ou menos a ideia que a gente queria. Não sei se você tem algum recado aí, alguma coisa que você queira falar que Na não verdade, eu passou batido. tô feliz, bem honrado de estar aí participando contigo. Quero mandar um Isso. abraço para todos aí que passaram por aqui ou que vão assistir depois aí, que eu quero. Minha mensagem é sempre dizer que eu sempre estou à disposição, sabe, para servir. Eu Legal. respondo as pessoas que mandam mensagem, às vezes não respondo tão rápido, Aham. mas eu costumo responder. E hoje com o Instagram aí é fácil, Mais qualquer pessoa fácil, que né? tiver.
alguma dúvida, Darlis, eu queria entender tal coisa, eu queria tal, manda mensagem, se eu puder contribuir, eu contribuo. E vai ser um prazer, né? E assim, a mensagem é a gente nunca deixar de estudar, de se desenvolver e fazer com segurança, fazer o melhor que a gente pode. Né? Olha o exemplo, se dedicar. Se dedicar, sempre dar o máximo. Independente Na época ninguém do queria que seja. saber de gesso, cara. Esse é o maior exemplo teu. Cara, Não, gesso era um negócio de segundo, terceiro nível. Ninguém queria saber de gesso nos laboratórios. Olha onde o gesso te levou. Tive que remar numa correnteza muito forte, assim, meio que sozinho, contra essa correnteza, para conseguir mudar a mentalidade. Com tão pouco tempo, cara. 20 anos não é nada. Você é uma criança. 20 anos de prótese. Você é uma criança, vai longe ainda. Cara, quando você vier passar umas férias aí, avisa para você vir dar uma aula presencial aqui na Zenit. Olha só, um prazer. Lá, tá? E daí você vem aqui fazer uma aulinha pra gente. Pode ser? É um prazer, pode ser sim. Dálios, muito obrigado. Tá? Você vê que 1 hora passa rápido, né? Passa muito rápido. Voou. O papo é muito bom, sempre um prazer conversar com você. Você tem muita história. Eu dei uma. Agradeço pela paciência aí, por tanta história, porque eu falo bastante. Entrei aqui, li os teus artigos nos sites que tem aqui e tal, sempre brilhante. Então, para mim é uma grande honra ter você aí nesse papo, né, seu Clube Prosa aqui, falando com os velhos da odontologia aqui, cara. Foi um prazer. Experiência fantástica para mim, uma honra. Desculpe você perder a aula de inglês aí, mas você recupera facinho. Imagina. Tá bom? Um prazer mesmo. Obrigado, meu amigo. Um abração aí, viu? Mais um pouquinho, esse podcast está lá no Spotify e no YouTube, depois eu te mando o link. Parabéns tá aí pela iniciativa, pela atitude aí do Clube Prosa. Muito bom. Obrigado a galera que está aí assistindo. Valeu, cara. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tudo bem.